Giovanni Decker, chegando ao fim do calendário brasileiro do UFC em 2015. Que balanço você faz desses primeiros meses que você passa à frente do Brasil aqui à frente do UFC aqui no Brasil? Não, acho que foram meses bastante produtivos, de bastante aprendizado. Eu acredito que principalmente esses dois últimos eventos aí foram muito bons. Acho que a gente teve sold out nos dois eventos, tanto no Rio quanto em São Paulo. E de uma certa forma eu acredito que a gente achou, claro que todo evento é um evento diferente, né, com suas características diferentes, enfim, arenas diferentes, público diferente, com culturas diferentes, etc. Mas de uma certa forma acho que a gente achou uma certa fórmula aí para trabalhar dentro do que o fã brasileiro espera, eu acho, do UFC no Brasil. Então eu acho que com essa base que a gente reencontrou, digamos assim, eu acho que fica mais fácil planejar e trabalhar o ano de 2016, então é isso que a gente espera, ter um ano de um 2016 assim mais tranquilo para trabalhar e alcançar os objetivos aí, e de encontro aí que o fã do UFC, de MMA, espera. Quando você assumiu o UFC, você falou que a proposta era diminuir o número de eventos para fazer eventos melhores. Passar essas primeiras edições aqui, com você à frente do UFC, essa é a forma de sucesso? Olha, eu acredito que os números falam por si só, né? Além dos eventos em si, que a gente lotou as duas arenas, né? Tanto do Rio quanto de São Paulo, eu acho que os próprios números de TV, de pay-per-view dos eventos estão mostrando isso, né? Então, a ideia continua sendo essa, fazendo mais com menos. E o pessoal é muito... tem que fazer mais evento, mas na verdade a gente tem botado mais pessoas, né, mais gente assistindo com menos eventos. Então eu acho que tá aí a forma que o pessoal esperava da gente. Já com o evento marcado para o dia 5 de março, já tem a cobrança assim, do público, né, que pode ter um Anderson Belfort, pode ter um Verdun e Velasquez, então deixa em cima de vocês a responsabilidade de corresponder a essa expectativa de grandes cartas que eles já imaginam, né? Não, eu acho que é uma cobrança sadia, né? Eu acho que há um ano atrás, nem vocês da imprensa, nem o público, eu acho que cobrava isso porque já nem esperava mais que viesse um card desse nível, né? Um main event desse nível. E hoje aqui nas entrevistas a cobrança é essa. Pô, e aí vai vir Vitor e Anderson, vai vir Verdun e Velasquez, vai vir Anderson e Bisping, vai vir Anderson e não sei quem. Então, pô, acho que sinal que está entendido que realmente a gente quer fazer eventos melhores, com main events melhores e card melhor, enfim. Então acho que, pô, sinal que o trabalho está sendo entendido. Eu estou levando isso como um elogio, claro que vem a cobrança, né? A gente levou a barra, né, digamos assim, para cima. E é bom sinal, acho que legal isso. Acho que se fosse um ano atrás estavam perguntando de outro tipo de main event, né? Então, bacana. Legal. Existe essa cobrança sua com o pessoal de Las Vegas para poder brigar por essas lutas grandes? Olha, tem a cobrança minha para eles e tem a cobrança minha para mim mesmo. Eu acho que eu quero proporcionar para o fã é um UFC diferente. Eu tenho falado isso desde o dia que eu fui anunciado. E eu acho que eu, a minha equipe, e sem vocês da imprensa, sem o fã, acho que seria impossível fazer isso. A gente tem conseguido fazer. E a ideia para 2016 é qualificar mais isso ainda, né? Eu acho que o fã brasileiro, o fã do UFC, o fã de MMA é o fã que mais entende de MMA no mundo. Ele entende de luta, de lutador. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que lutam no Brasil, que acompanham lutas. Os números falam por si só. São milhões de pessoas assistindo luta até as 4 da manhã. Isso foi semana passada, aconteceu exatamente isso na luta do Vitor e do Henderson. Então, são caras que entendem, né, de luta, e a gente tem que proporcionar grandes espetáculo para eles. Então é isso que eu me propus a fazer desde que eu comecei a trabalhar aqui. E eu tenho que todo dia que eu acordo eu tenho que acordar e estar disposto a brigar no bom sentido com o Vegas para trazer grandes eventos. É isso. E o brasileiro gosta de grandes lutas, mas também gosta de ver brasileiros vencendo, né? Qual é a importância dessa grande luta que vai ter agora do Zé Aldo contra o McGregor para o sucesso, para a popularidade do UFC no Brasil também? Você acha que o Zé Aldo ganhando, ele leva o UFC a outro nível no Brasil? Acho que, desculpa te corrigir, mas acho que não é só brasileiro que gosta de ver brasileiro vencendo. A gente viu isso com a Honda agora, grande estrela mundial, perdeu, já todo mundo meteu o pau na Honda, né? E a Honda, acho que é a principal estrela hoje do MMA no mundo, né? Então acho que todo mundo, todos os países do mundo gostam de ver gente vencendo, né? Isso é um fenômeno mundial.
Mas, assim, obviamente, sem hipocrisia nenhuma, é muito importante que o Aldo vença essa luta. Eu acredito que o Aldo é amplo favorito, pelo currículo dele, pela motivação dele, por tudo que ele está fazendo aqui nos treinos. Mas eu acho que pela qualidade que a gente tem de lutadores, obviamente que não vai ser bom se ele perder, mas também o MMA no Brasil, o UFC, não vai desaparecer da noite para o dia. Já para a Irlanda já é diferente. A Irlanda está muito baseada no Conor, obviamente, mas está muito no Conor, e tem o Duff e tem o Gunnar Nelson. Tem um cara muito bom, né? E tem dois caras, vamos dizer assim, médios. Se o Conor perder para eles é um desastre. Para nós, o Aldo perder, claro que obviamente não é bom, mas nós temos 3 campeões. Tem vários caras que devem ir para o title shot ano que vem, Jacaré, Tominhas, provavelmente o Glover. Então, para nós é muito ruim, mas não é um desastre, não, né? Então, para eles é muito pior que para nós. Então, obviamente que o Aldo ganhando é maravilhoso, mas enfim, a nossa base de MMA é muito boa. Então, claro que o Aldo ganhando é maravilhoso, mas de novo, eu acho que a base do nosso esporte, por tudo que foi feito por vocês da imprensa, pelos técnicos das academias, das grandes, das pequenas, pelos outros promotores dos eventos, foi uma base construída por muita gente importante pelo esporte nos últimos anos. Eu acho que a gente se dá o luxo hoje de até perder uma luta como essa, chamada de duplo século, e ficar numa posição ímpar no esporte. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, mas o Aldo vai ganhar. Obrigado, mano. Isso.